Nesse bloco, vamos conversar sobre as transformações da cidade através do cenário musical, seus brilhantes compositores e cantores. E na abertura, vamos ouvir Capital do Agreste, que foi composta para o centenário de Caruaru e tem um fato intrigante sobre a mesma. Conta pra gente um pouco mais dessa história. Boa tarde, Lindenberg. Bom, de fato, essa música que você se referiu é um grande hino da cidade, né? Uma das composições mais tocantes e mais bem construídas que nós temos no nosso cancioneiro. Ela surgiu, segundo a versão de Nelson Barbalho, né? Ela surgiu do desejo de Luiz Gonzaga presentear a cidade, né? Devolver todo aquele carinho que a cidade sempre teve para com ele. E sabendo que a cidade ia comemorar o seu primeiro centenário, né, em 1957, ele então procurou Nildo Almeida e ambos se dirigiram então a Nelson Barbalho. Nelson, que naquela época já era considerado uma referência, né, em pesquisa e historiografia de Caruaru. E conforme Nelson Barbalho conta no seu próprio documentário, eles se aproximaram de Nelson dizendo que tinham dificuldade, né, em compor a letra, e havia alguns dias que já estavam quebrando cabeça e não passavam de glória, de vitória, de história, como se fosse aqueles hinos antigos, né, e marciais. E aí Nelson disse: olha, mas eu não sou compositor, eu escrevo, eu sou um cronista e um historiador, pesquisador. Mas eles convenceram então Nelson a descobrir, né, a veia poética dele, e numa tarde inteira compuseram essa bela música. Foi um sucesso estrondoso, né? É um marco na carreira de Luiz Gonzaga, esse disco, porque de um lado era Capital do Agreste, do outro Feira de Caruaru. Esse disco vendeu num curto espaço de tempo, bateu o recorde no Brasil, né? Vendeu para a época, né, 100 mil cópias. E então nós não tínhamos ainda o hino oficial da cidade, ninguém lembrou na ocasião instituir o hino, e o centenário foi celebrado inteiro com Capital do Agreste. Onde se chegava, tocava-se o disco, e foi realmente, constitui, na verdade, um capítulo à parte, né, na história musical de Caruaru. Quem conhece o meu Nordeste certamente há de saber que Caruaru do Bonito há 100 anos veio nascer. Da fazenda Cururu, povoado se tornou. Foi crescendo, e a vila logo chegou. João Vieira de Melo, coronel Cabra da Peste, da vila fez a cidade, hoje capital do Agreste. Ó cidade encantadora, terra do Major Dandinho, Neco Porto, João Guilherme, do saudoso Vigarinho. O progresso foi tão grande, tudo evoluiu. Tens escolas, tens abrigos, também hospital infantil. As igrejas são tão lindas, habitantes mais de 100 mil. Pedaço de Pernambuco, orgulho do meu Brasil. Ó cidade centenária, és bonita, és lendária. Teus caboclos estão cantando, não há terra como tu. Quem está longe está chorando, longe de Caruaru. Caruaru, 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 Caruaru.
lendária. És bonita, és lendária. Teus caboclos estão cantando, não há terra como tu. Quem está longe está chorando, longe de Caruaru. Caruaru, 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 O cenário artístico e cultural de Caruaru sempre foi muito rico. Na área musical, quais músicas, cantores, cantoras ou compositores, orquestras, bandas marciais, etc., que poderíamos destacar que trouxeram transformações para Caruaru? Claro, além dessa que tocamos agora há pouco. Em relação ao marketing cultural, que sempre beneficiou Caruaru, a gente pode analisar sobre diversos aspectos, né? Um deles é, por exemplo, os cognomes, ou os apelidos, né, que Caruaru foi acumulando ao longo da sua história. Eu vou citar aqui os mais conhecidos. Por exemplo, no comecinho do século XX, por volta de 1904, surgem duas expressões, né, Cidade do Porto e também Portópolis, que foram cognomes criados por aliados do Coronel Neco Porto, que era o chefe político da época. A gente tem também aí, em 1909, a Petrópolis Pernambucana, que foi um cognome dado por um médico, Dr. Porto Carreiro. Temos também Pérola Sertaneja, que é um outro médico, neurologista, Dr. Antônio Austregésilo. O Céu, um maestro que se apaixonou por Caruaru no final da década de 1920, o maestro Hernani Braga. Da mesma forma, né, ele também chamou a cidade Céu. A gente tem aí nos anos 30, Godofredo de Medeiros apelidando Caruaru de Cidade dos Avelozes Esmeraldinos. Essa é bastante conhecida. A partir dos anos 40, a gente tem Terra de Vitalino e Terra dos Condé, que é o grande período em que eles projetam Caruaru, né, no cenário nacional. A gente tem aí depois, nos anos 50, Princesa do Agreste e Princesa do Sertão, e finalizando a década com o Capital do Agreste, que é uma expressão Nelson Barbalho, por conta da música, né, de mesmo nome que ele compôs naquele ano. Nelson Barbalho também sempre utilizou o cognome Terra de Álvaro Lins, a partir do momento em que Álvaro se torna o grande nome da literatura brasileira. E tem também de Nelson Barbalho o País de Caruaru, que é uma expressão de 1961 e que se consolida em 1974, quando ele lança o seu livro mais famoso. Então, eu considero os cognomes. Sim, antes que eu conclua, a gente tem aí um dos mais conhecidos, né? Em 1980, a Capital do Forró, que é a composição de mesmo nome de Jorge de Altinho e Lindolfo Barbosa, o Lindor do trio nordestino. Fechando esse quesito dos cognomes, a gente parte então para as artes, né? E aí o grande mérito é do mestre Vitalino, a maior expressão da arte popular mundial caruaruense, e que ajuda, né, a consolidar Caruaru como um centro de arte popular reconhecido nacional e internacionalmente. O outro aspecto, né, a música, e a gente tem como grande expoente aí tanto a Capital do Agreste, mas principalmente Feira de Caruaru de Eunido Almeida, né? Isso ajudou muito a construir no imaginário coletivo uma cidade muito musical, muito cantada e decantada, e a gente encerra com a literatura e o jornalismo, foram fundamentais, e aí o mérito é todo, ou pouco, quase todo, dos irmãos Condé, né? Elísio, João e José Condé.
como nós sabemos, nasceram aqui, mas saíram muito jovens ainda, na pré-adolescência, foram para o Rio, mas nunca esqueceram a sua terra natal e se dedicaram a escrever quase que diariamente nos grandes veículos de comunicação, como a Revista Cruzeiro, era a mais importante da época, os grandes jornais do sul e do sudeste do Brasil, e eles escreviam sobre Caruaru, destacando o imaginário coletivo, os grandes nomes, os grandes vultos, a música, as artes, o clima, etc. Então, isso ajudou a construir no coletivo uma imagem de que Caruaru realmente era uma cidade quase sem precedentes, né? E tanto é que eles conseguiram trazer em 1957 uma caravana de escritores, jornalistas, cronistas, etc., para vivenciarem aqui a festa do primeiro centenário de Caruaru. E então, esse conjunto de ações, né, de atividades, de divulgação, eu acho que ajudou, sim, a consolidar esse tripé cultural que nós temos hoje, ainda temos, né, que é Feira, Forró e Barro, e que constitui uma identidade muito íntima no imaginário mesmo coletivo das pessoas que enxergam Caruaru como essa grande referência ainda da cultura brasileira. E eu gostaria de encerrar essa nossa participação musical, digamos assim, fazendo um pedido muito especial, que vocês tocassem então a música Caruaru Azul Palavra. É uma música muito leve, de uma poesia encantadora e que vai trazer uma leveza aí para essa nossa tarde tão nostálgica. Então eu solicito esse presente aí do Carlos Fernando para nós curtirmos. Muito obrigado. És Caruara, Aruarara, estás presente onde estou. Caruaru azul palavra, agreste aceso mon amour, cabeça e membro dos bonecos que a mão do barro recriou. A fantasia gênio e crua que a mão e a massa vão moldar. Quisera os gregos, os chineses e romanos terem nos olhos o que temos por aqui. O sol nas frutas, a lua quase nua, o surreal na palavra dos poetas, projetando um novo carnaval. És Caruara, Aruarara, estás presente onde estou. Caruaru azul, palavra, agreste aceso mon amour, cabeça e membros dos bonecos que a mão do barro recriou. A fantasia gênio e crua que a mão e a massa vão moldar. Quisera os gregos, os chineses e romanos terem nos olhos o que temos por aqui. O sol nas frutas, a lua quase nua, o surreal na palavra dos poetas, projetando um novo carnaval. Quisera os gregos, os chineses e romanos terem nos olhos o que temos por aqui.
o sol nas frutas, a lua quase nua, o surreal na palavra dos poetas, projetando um novo carnaval. Valmiré, minha gratidão por sua participação hoje conosco. Daqui a pouco você volta, mas dessa vez com Paulo Nailson.